Escuto. Tranquilo. Um pouquinho é melhor. Bem pouquinho. Olha, solta o trovão aí. Tá vendo? Um dia que começou com tanta chuva ainda por cima. Pois é. Olha, cara, eu nem passei perfume, velho. Ah, não, tá tranquilo, né? Nesse caso, tá super tranquilo. Por mais que eu ajeite, tá igual a piscina, vai sempre dá para ver o fundo. Primeiro, agradecer, né? Você tá com a gente aqui, como o Trovão fez, e é sempre muito legal. A gente, nesse período de pandemia, ficou um afastamento grande, né? Eu sou daqueles repórteres chatos, até a gente conversou no aeroporto, eu disse no passado sim. Fica todo dia ali no clube e tal. Eu tento encher menos o saco, mas daqueles que tá ali no dia a dia, né? É meio que setorizado. E com essa pandemia, o máximo que a gente pôde foi trocar umas duas palavras. Não sei se você lembra, porque você estava de máscara, ou de máscara também, mas a gente trocou palavra duas vezes ali no aeroporto, uma maior, sim. Que a gente teve tempo para conversar, e eu já senti, né, teu caráter, a tua personalidade, porque a entrevista é uma coisa, quando você está batendo um papo, você sente quem é o cara, então é muito legal, e legal a gente ter essa oportunidade. Então, falando de campeonato cearense, o Trovão tocou nessas questões do Ferroviário e talvez fossem as mesmas que eu ia tocar. Eu queria tocar numa questão mais macro de campeonato cearense. Nos últimos anos, os estaduais têm sido aquela questão de tem deixado a sua importância, que antigamente era a importância do primeiro semestre. Depois passou a ser a importância dos 3, 4 primeiros meses do ano. Agora tem Copa do Nordeste, a Copa do Brasil já começa no início. Quem tem uma Sul-Americana começa, às vezes, concomitantemente com o Campeonato Cearense. Como é que você vê a importância do Campeonato Cearense ainda hoje, esse Campeonato Cearense, por exemplo, 2021? Eu vejo o Campeonato Estadual sempre com importância, né? Porque é a partir dele que começam a surgir os talentos. Agora, as pessoas também têm que olhar por um ângulo que o futebol envolve dinheiro e o futebol a nível estadual, cada estado tem a sua procura, né? Em termos de assistência, em termos de giro de dinheiro, e as pessoas não estão preocupadas com isso. Os carros-chefes, hoje, jogando a nível nacional, os dois grandes do estado, né, acabam sendo o grande atrativo. Mas, na hora de ter que sustentar esse gasto deles, o que oferece? Depois, eu não sei, porque eu ainda não joguei o Campeonato Cearense na fase classificatória, praticamente peguei um jogo da fase classificatória, então eu não posso estar com esse comentário que eu estou fazendo, julgando, eu não estou julgando o Campeonato Cearense, eu estou falando dos estaduais em geral. Eu acho que as pessoas têm que se preocupar com qualidade de campo, com qualidade de arbitragem, com promoção do espetáculo, para que possa valer a pena uma participação efetiva na competição. Porque hoje a TV mostra futebol todos os dias, inclusive os feriados, né? Sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingos e feriados. Então, é muito mais um show quantitativo do que qualitativo. E a procura é sempre pelo show qualitativo, né? Quem está conseguindo participar do show qualitativo é quem tem uma arrecadação melhor. E ele vai atrás do quê? Ele vai atrás dos shows qualitativos, porque ele também precisa disso, o torcedor gosta disso e vai guardar o seu dinheiro para participar desse tipo de evento, né? Então, para que os estaduais eles possam ter o seu nível de importância com essa globalização que está o mundo hoje, eles têm que se reinventar enquanto
show, né, enquanto campeonato, e se qualificar. Aí, com certeza, a questão do acompanhamento e do nível de importância vai crescer, né? E eu, indiferente de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que participar, sim. Existem muitas coisas positivas na participação, né? Mas quando entra em choque com outras situações, a tendência é sempre que ele saia perdendo. Guto, no geral, os treinadores têm uma preferência, que é iniciar uma temporada, iniciar o ano no clube, né? O ano meio maluco nosso, né? O ano nosso começou desportivamente, né, em março, porque fevereiro ainda havia disputa do campeonato brasileiro, inclusive, né, disputa que seria de fim de ano. Mas pensando nisso, ano passado você pegou, vamos dizer assim, o bonde andando, como você mesmo disse, você fez um jogo pela fase classificatória, depois já foi semifinal, depois vieram as finais do campeonato e já em meio ao emaranhado de jogos, depois a Copa do Nordeste, em meio ao Campeonato Brasileiro e jogos que o Ceará estava fazendo, inclusive, pela Copa do Brasil. Qual a grande diferença, Guto? E se você tiver algum exemplo para dar de como foi pegar o bonde andando e de como iniciar a temporada, embora essa temporada atropelada na outra que nós tivemos, mas você inicia uma nova temporada, ainda faz diferença, e se você quiser exemplificar, fique à vontade. Existem situações, né? Você começar no meio de temporada é sempre a pior situação, por quê? Você vai pegar uma equipe no meio da competição, né? Sem estar sabendo a sua maneira de trabalhar, tendo que se adaptar a você a eles, e tendo que dar resultado já no primeiro instante. Quando você tem uma temporada, uma pré-temporada, você tem um tempo para trabalhar antes da primeira partida, pelo menos. E dependendo de como for a competição, por exemplo, no esporte, o campeonato estadual, eles tinham caído fora da Copa do Brasil, sobrou só o estadual e a gente estava jogando cada 15 dias. Então, houve todo um tempo para preparar o esporte para o campeonato estadual, para chegar à final, ser campeão estadual e depois conseguir o acesso, né? Até porque naquele momento não existia dinheiro e a gente tinha que trabalhar com os jogadores que estavam ali. E eu acredito que eu não trouxe mais do que 3 jogadores na temporada toda. A gente aproveitou os jogadores que estavam ali. Essa situação deste momento é a melhor. Por quê? Porque nós transitamos de uma temporada para outra, perdemos algumas peças importantes, né? Estamos na busca de reposição, mas houve uma manutenção da espinha dorsal. O grupo já tem um rumo, já tem lideranças desenvolvidas dentro do grupo, já sabe como agir, já temos um modelo de jogo, temos situações para transitar dentro do modelo de jogo que nós estamos trabalhando, e quem está chegando se adapta mais rápido, porque aqueles que estão aqui vão passando os conceitos, né? E sem dizer que você já trabalha em cima de algumas peças que não deram certo, que vão sendo trocadas por outras que chegam motivadas, né? E que tem já uma leitura um pouco mais dentro do modelo de jogo que a gente adota, né? Em termos de característica. Então, a busca sempre de qualificar a equipe. Você pode qualificar uma única contratação quando você acerta, ou pode precisar de 2 ou 3 para poder acertar. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir qualificar com as peças que já vieram. Foram peças pensadas com muito carinho pela nossa direção, a gente participando junto. E agora é trabalhar muito, colocá-los na melhor condição possível para ganhar aí o ritmo, para entrosar e ali na frente, logo ali na frente, o Ceará começar a galgar os degraus desse ano aí, né, de poder fazer uma temporada melhor do que a de 2020.
Em relação a essas peças que você citou, Guto, a própria direção do clube confirma, né? O Robson confirmou em entrevista para a gente, inclusive, que agora ele foca na contratação de lateral direito e zagueiro. É claro que há outras posições e se houver oportunidades, o Ceará deve contratar. Mas essas duas, segundo o presidente, é o que o Ceará ali está tentando buscar no mercado. Obviamente que nem ele, nem você, ninguém do clube vai falar de nomes até que o jogador esteja fechado. Mas como eu estou falando com um técnico da equipe, então vamos falar tecnicamente o que que você gostaria de característica para esses dois setores, porque você tem jogadores para esses setores, tem zagueiros, tem laterais, mas o que você gostaria de características para dar mais opção a você mesmo, né, ao time do Ceará? Eu acho que nós temos que ter um jogador pelo lado esquerdo com um pouco mais de facilidade na perna esquerda para ter uma saída de jogo mais fluente, né? Nós temos dois grandes zagueiros que jogaram mais, né? Até porque os meninos todos foram bem. O próprio Klaus teve uma temporada boa. Então, eu acho que além de ser um zagueiro como a gente brinca lá no Sul, que zagueireia bem, né? Que defende bem, que tenha uma qualidade boa na saída de bola para acrescentar a construção do jogo. E o lateral que tenha força, tenha velocidade, tenha um bom sentido de marcação, né? A gente tinha no Samuel e no Eduardo dois grandes jogadores que cumpriram muito bem a temporada. Na saída do Samuel, a busca é por outro que se equipare ou que possa até qualificar. Mas a gente está muito tranquilo também que o trabalho deste momento, independente das duas posições aí que foram colocadas, nós temos um trabalho de qualificação e aproveitamento desse time de aspirantes que foi campeão, com muitos jogadores sendo aproveitados ali, de afirmação sobre vários jogadores que jogaram no aspirante, mas jogaram com a gente também. Você vê o Kelvin se afirmando, você vê o Jacaré crescendo, o próprio Rick crescendo, Lacerda, enfim, jogadores que vão tendo oportunidades e que vão crescendo dentro da estrutura. E também os outros que vão chegando, né? E a manutenção daqueles que você tem dentro da equipe. Então, é a busca de formar um plantel que possa suportar uma temporada tão grande como vai ser essa, mas suportar com rendimento qualificado e desempenho. Eu lembro que no meio da temporada passada, jogos ali de Copa do Brasil e Brasileiro juntos, e a equipe estava jogando 2 vezes por semana sempre, né? Às vezes 3, né? Porque o jogo era domingo, quarta, sábado, então era um ritmo muito alucinante. E seu time passou naquele momento, acho que você vai lembrar, a tomar muitos gols. Você foi inclusive indagado numa pergunta, o time tinha tomado um número X, que eu, obviamente não vou lembrar agora, de gols nos últimos 3 jogos. E você disse, olha, meu time não costuma tomar tantos gols. E se a gente olhar teu histórico, não é no Ceará, é no futebol, realmente teu time não costuma tomar tantos gols em sequência em jogos. Esse é um ponto a se olhar. É claro, ali foi um recorte. Mas se a gente olhar para a temporada do Ceará, o Ceará fez muitos gols. Mas os saldos nas competições não ficaram tão grandes, principalmente no Brasileiro, porque ele também tomou muitos gols. É uma questão, assim, iniciando a temporada, que você procura, ou procurou, ou vai procurar dar um pouco de foco a essa questão. E quando eu digo isso, não como o torcedor que acha tem que melhorar a zaga, mas não, tem que melhorar, sei lá, a marcação, o sistema defensivo. Esse é um foco, Guto? Então, se você pegar o final, né? O final, a reta final, até a hora que nós completamos 45, depois que a gente parou de jogar toda semana, houve uma melhoria bastante acentuada da nossa defesa. Então, a gente tem que estar o tempo todo buscando o porquê das coisas. Uma coisa que o Tite fala muito, né? E eu aprendi com ele, a gente tem que saber por que ganha, por que empata e por que perde. Lógico que nós não vamos fechar em cima de uma única alternativa, porque o futebol não é de uma única alternativa. São várias alternativas para culminar com uma derrota. São várias
alternativas para culminar com um empate ou com uma vitória. E você tem que saber quais são essas, né? Então, a nossa preocupação também de ter um plantel forte, de qualidade, para que a gente possa rodar, né? Para que esses jogadores, em algum momento, eles possam descansar e manter o nível de rendimento alto. E aí vem a segunda preocupação, do saber como rodar. Porque se a gente rodar demais também, eles podem chegar em determinado ponto da competição, os outros estão voando em termos de ritmo de jogo e o nosso time ainda está subindo. Pode todo mundo está a 120 por hora e a gente está a 90, 100 por hora. Só que nós não vamos parar e em algum momento vai acabar a gasolina deles. Só que o que conta são os pontos, e a somatória dos pontos é que faz o final. Então, você tem muita coisa, muitos detalhes a estar preocupado e estar administrando, né? Então, é uma preocupação muito grande desde já. Guto, nosso tempo está quase passando, mas eu queria te fazer ainda uma última pergunta. A gente tem 5 competições, o Ceará tem 5 competições esse ano. Eu vou excetuar aqui o Campeonato Brasileiro dessa pergunta, porque eu entendo, e eu acho que você vai concordar comigo, que um time como o Ceará, o Campeonato Brasileiro vai ser sempre prioridade, né? O Grêmio pode, coisa que eu não concordo, né, preferir a Libertadores ao Brasileiro, preferir uma Copa do Brasil ao Brasileiro, mas acho que um time como o Ceará não pode fazer isso, né? Ele tem que sempre priorizar o Campeonato Brasileiro, é de lá que ele tira seus melhores valores financeiros. Sim. Mesmo, só de um lá detalhe, que ele determina a sua temporada. Ele está podendo abrir mão do Brasileiro porque ele sabe que ele não vai cair. É isso. Já tem pontuação para ele não cair. Concordo totalmente. Porque se ele estiver correndo lá atrás, eu duvido que ele não vá priorizar o Brasileiro. Concordo com você. Por isso que eu disse um time como o Ceará, que ainda precisa de um pouco mais de massa para chegar nesse patamar, talvez, Exato. De que mesmo usando um time 2 não cairá, né? Além de não cair, ainda fica ali na zona de Libertadores, né, Guto? O Grêmio, de toda forma. Então, é uma situação, ele tem um momento diferente. Eu só quis comparar porque é um time que, se eu dissesse aqui, nenhum time pode fazer isso, alguém que eu visse poderia dizer assim, mas o Grêmio tem feito nos últimos anos, mas a situação é diferente. Então, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, das outras 4 competições, elas não são 100% concomitantes, mas uma vai acabar entrando ali junto na outra. Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana, tem uma que o Ceará possa dizer, é essa, eu quero essa, sei lá, uma Sul-Americana, esse é meu passo à frente, sei lá, uma Copa do Brasil, eu preciso da grana que ela me dá, uma Copa do Nordeste, poxa, ser bicampeão em sequência, né, dos últimos anos seria muito importante, ou o Fortaleza é bicampeão cearense, vamos tirar o tri do nosso rival, quer dizer, tem motivo para todas elas, Guto. Qual seria aquela que, poxa, essa eu quero, não uma prioridade total, mas essa nós olhamos com nossos olhos brilhando? Nesse momento é difícil, eu quero ganhar as 4. Se perguntar se eu quero ganhar as 4, eu quero ganhar as 5. Agora, é o momento que vai dizer. É o momento, o andamento das coisas, como está distribuída a competição, a prioridade do momento da partida, como é que você está pontuado numa, como é que você está pontuado na outra. É tudo isso que vai implicar numa situação, né? A conversa com a direção o tempo todo, a direção daqui a pouco, por um motivo ou por outro, uma questão, acaba redefinindo alguma coisa, que isso acontece também. Isso aí é normal acontecer, que é a redefinição de rumo, né? Corrigir o trajeto, o caminho, né? Então, você tem que estar sempre atento a tudo isso. Na questão de ideia e do querer, eu quero ganhar todas. Sempre. Sempre. Tá certo. Danilo, deixa eu só fazer mais uma perguntinha aqui, Guto, rapidamente. 2 em 1, na verdade. Eu queria saber de você qual o impacto positivo tem na sequência de um ano
vencer a Copa do Nordeste? E o que traria mais um título dessa competição ao Ceará? Não, foi impactante e vencer novamente de forma invicta, né? Ela é uma competição que tem um peso a nível nacional, sim. Tem toda uma elegância a competição, né? E repercute muito, né? O André, meu auxiliar, que fala, né? Às vezes a gente vai para uma equipe e fala, os tambores dessa equipe ecoam alto, né? Chegam até tal lugar. E os tambores de se vencer uma competição como a Copa do Nordeste, o som vai muito alto, vai muito longe, né? Ecoam muito. Então, eu acho que projeta muito o Ceará, sim, projeta o nosso trabalho, projeta os jogadores e fortalece mentalmente para as outras competições que vão vindo, né? Todas as vezes que você carimba uma participação com título, isso traz benefícios para a marca Ceará, orgulho para o seu torcedor, né? E moral, confiança para a sua equipe. Isso aí, ganhar, não tem nada melhor do que ganhar. Acho que melhor que ganhar é só ganhar 2, 3, 4, 5 vezes, né? Ambiente de vitória é sempre o melhor possível. Maravilha. Outra satisfação, acho que só vem depois, mas só um último questionamento. Você está feliz com as contratações e manutenções do Ceará para essa temporada 2021? Eu acho que nós perdemos aqueles que a gente não tinha condições mesmo de segurar. E isso foi muito bom, né? Talvez um ou outro que ainda, não sei, pode acontecer. Mas, como eu te falei, eu acho que os nomes, as peças foram pensadas com carinho e agora é trabalhar firme em cima deles, né? Para que eles possam render o melhor deles, desfrutar desse ambiente do Ceará, dessa qualidade da equipe do Ceará e trazer alegrias para o torcedor com resultados, né? Mais importante, ser muito competitivo. Eu acho que o Ceará ganhou ou fortaleceu um espírito competitivo e isso ele não pode perder jamais. Eu acho que é esse espírito que faz o Ceará conseguir galgar os degraus que vem galgando. Tudo bem, de minha parte estou satisfeito. E você, Trovão? Também. Consegui perguntar tudo que programei. E o melhor é que as respostas sempre foram muito legais, muito interessantes. Exatamente. Não se esquivando de nada. Muito obrigado, Guto. Foi muito legal a gente conversar. Né? Não a mentira tem perna curta. E nunca se esquivou até hoje, né? Então, só quando termina um jogo que alguém pede você para falar do próximo, eu nem pergunto mais isso. Que você diz assim, o próximo é o próximo. É que não dá, você tá aí dando. Claro, terminou o jogo, você não sabe nem quem machucou. Está certo, Guto. Foi muito bom a gente conversar mesmo, viu? Ótima noite para você. Bom jogo amanhã. Valeu, Guto. Um grande abraço. Quando a gente quiser ecoar mais o nosso trabalho, nós vamos chamar o Trovão. Ótimo. O Trovão é que faz o trabalho ecoar. O Trovão vai ecoar e mandar energia para todo mundo. E esse trovão é diferente, na chuva e no sol, não tem tempo bom nem tempo ruim. Exatamente, é isso que fica registrado. Então, depois do período de chuva, continua trovejando o ano todo. Brincadeiras à parte, carinho e amizade. Valeu, Guto. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Valeu. Grande abraço, grande sucesso para você. Continue essa carreira maravilhosa. Abração. Valeu. Um abraço.